Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar como que é construir uma marca 100% digital, de uma televisão, inclusive. Mas antes de eu falar quem é meu convidado, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio a encontrar identidade, expressão e posicionamento. Se você acredita que esse é o momento do seu negócio, acesse galileu-branding.com, coloca um pouco do seu desafio da sua empresa e meu time vai entrar em contato com você para quem sabe a gente trabalhar juntos para deixar a sua marca num novo momento. Além disso, vale lembrar do BDP o Guia, aquele livro que vocês tanto pediram, que era justamente para falar sobre o processo de construir ou gerenciar uma marca. Então, se você é alguém que está nesses dois lugares, tanto dentro de uma marca ou você quer criar a sua própria marca, o guia vai te ajudar muito. São 288 páginas, 15 capítulos e cada capítulo tem um exercício ao final para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Acesse galileunogueira.com/livro e garanta sua unidade. Já estamos no top 3 de vendas da Amazon, inclusive. Vamos ao tema de hoje. Estamos aqui para falar de como que é construir uma marca 100% digital. Nos termos em inglês, temos as tal das DVNBs, né? As Digital Native Brands. Mas vamos falar de marca 100% digital. Eu estou aqui com ele, que é Rafa Dias, formado em televisão e cinema no Canadá. Passou por programas, na direção, inclusive, de programas da MTV. Já tem 12 anos de experiência. Entendeu todo o funcionamento do YouTube. Capinou quando era tudo mato. Criou a Dia Studio, que vocês já conhecem com toda certeza. É uma network credenciada pelo YouTube. E depois, ele ainda fez mais um próximo salto, que é o tema do episódio de hoje, que é justamente a Dia TV. Seja muito bem-vindo, Rafa Dias. Nossa, eu queria falar que é uma honra estar aqui. Ainda mais para falar sobre o branding da Dia, que é uma coisa tão orgânica, sabe? Que eu mal consigo explicar, assim, como aconteceu. Mas é uma honra estar aqui. Eu estou acompanhando tudo. Eu vi o lançamento, inclusive, da logo nova. E eu falei, vamos falar sobre... Vamos ver a blogueirinha falou, né? Que não mudou nada. E eu falei assim, gente, eu vou chamar o Rafa, porque a gente vai ter que falar sobre isso, né? Ela olha e fala, nossa, mudou nada, né? Tipo, e na hora eu olhei e falei assim, gente, o que mudou mesmo? Mas depois eu falei, não, vamos esperar, porque acabou de lançar, calma. Tem as vinhetas que mudaram, calma, tem mais coisas aí. Mudou. Rafa, é um prazer receber você aqui. Dando um contexto para os cidadãos, a gente trabalhou em 2020, juntos no projeto com a Natália Arcuri, lá na pandemia, uma live desesperadora que a gente teve que criar do nada, sem estrutura, sem saber o que ia ser, mas no final deu certo. E as pessoas não podiam, não podia ter toda a equipe, né? A Dia já fazia lives há muitos anos ali naquela época, mas era 2020, tinha, sei lá, 40 dias pandemia, assim. Verdade, e a gente fazendo aquilo. E a gente conheceu ali. Foi exato, trabalhamos lá naquele projeto, depois que saí da Me Poupe, a gente nunca se encontrou mais, só nas internets. Isso. Agora você tá por aqui. Rafa, vamos começar então. Como é que surgiu a ideia da Dia Studio? Porque quando você fala aqui de 12 anos atrás, era a chegada do YouTube no Brasil, basicamente. Né? E era um território muito novo. O que motivou a criação da Dia Studio? Eu tenho 12 anos de trabalho no YouTube. Sim. A minha carreira ali na época MTV, isso tudo tem mais, assim, tem 15 anos que eu entrei na MTV e tem uns 20 que eu trabalho com vídeo. 12 anos atrás eu lancei o programa De Um Cara Só, que era um programa de entrevistas. Assisti vários. Muito parecido com os podcasts. E naquele momento eu entrevistava os maiores youtubers do Brasil. E entendia como é que era a rotina deles e a realidade deles naquele momento também, que o Brasil ainda nem entendia o que era a internet, onde que isso tudo ia chegar. Então eu estreiei no mesmo mês que o Porta dos Fundos estreou. E fui entendendo. Quando eu entendi o que estava acontecendo no mercado, com os youtubers, que eles com uma câmera no quarto, eles tinham mais audiência que a gente fazendo programas na MTV, eu falei, putz, acho que aqui vai ter um caminho. Tem alguma coisa aí? Levei 2 anos para criar e conceber a Dia. Nos 6 meses antes dela estrear, a Andressa estava junto comigo, que foi quem fundou a Dia, a Andressa Mafra. E aí a gente criou uma empresa focada em produzir para a internet. A ideia foi colocar um portfólio para as marcas, para todo mundo poder ver a gente. Assim que a gente estreou, o YouTube, 3 meses depois, nos credenciou como network. Naquela época, tinham 5 empresas dessa no Brasil. E aquilo pra gente foi muito importante. E aí eu peguei o primeiro canal, que foi o Depois das 11, que fez parte dessa network.
E, na época, eu falei para as meninas, eu vou trabalhar com vocês durante 2 anos, me comprometo a dedicar minha vida nisso, investir absolutamente tudo que precise com estúdio, com tudo, toda a minha inteligência, toda a minha estrutura, os contatos, tudo, vou colocar à disposição disso para fazer isso acontecer. E aconteceu. Elas, em 2017, viram a 3ª maior bilheteria de teatro do país, ficando atrás do Whindersson e do Paulo Gustavo. Um sucesso, assim, gigantesco. E com o trabalho que a gente fez com elas, vários outros criadores também olharam e falaram, putz, também quero ter esse cuidado que a Dia tem com os criadores, também quero que eles tenham esse cuidado comigo. E aí foi vindo, né, Diva Depressão e toda a história que meio que as pessoas já conhecem, porque a Dia, nesse momento, estava mais pública, né? Num primeiro momento, a gente era uma empresa muito... Produtora, né? Onde só trabalhava com as marcas mesmo, não trabalhava com o público. Quando a gente chega nesse momento, que eram com 4 anos já de empresa, eu percebo que é importante que a Dia tenha uma marca reconhecida pelo público, que a gente tem um selo onde as pessoas saibam, isso foi produzido pela Dia. Apesar que no primeiro vídeo da Dia já tinha a logo da Dia na thumb de todos os vídeos, porque daí eu me inspirei na Vevo Internacional, que já fazia isso nos videoclipes, colocava a marquinha da Vevo em todas as thumbs dos vídeos. E aí eu falei, vou colocar a logo da Dia na thumb. E agora, 10 anos depois, é muito legal ver que as pessoas olham para essa marca na thumb e sabem que aquele vídeo tem uma qualidade a mais porque a Dia está envolvida naquilo. Essa é a construção que a gente que espera de uma marca, né? Quando você simplesmente reconhece através de uma expressão, seja de um logo, de uma thumb, você fala, não, aqui eu tenho certeza que vai ser bom de assistir. Vai ter um cuidado com o roteiro, vai ter cuidado com produção, vai ter cuidado com iluminação, que seja, né? E aí você veio, o Dia Studio explodiu. A gente se conheceu, como eu tinha falado para vocês, cidadãos, com a Dia Studio sendo essa produtora. Né, ela estava produzindo uma live na pandemia para o YouTube, do qual a Natália Arcuri faria parte. Então, mas eram vários outros criadores, não era só, né? A Natália entrou para a questão de educação financeira. Mas tinha Porchat, Drauzio Varela, um monte de gente. Saúde e tudo mais. Então ali a Dia Studio estava como uma produtora que estava operacionalizando. E aí corta para 2020... 2, quando a gente lança a Dia TV. 22, não, foi ano passado, foi 23. 23. Corta pra 23. De onde vem essa história da Dia TV, gente? Que história de fazer uma televisão no meio dessa loucura? Cara, as pessoas vêm me perguntando muito qual é o meu principal projeto, qual é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. E foi a Dia TV. E a Dia TV, ela surge num momento... Eu sou aquariano, acredito parte... em signo. E o Vitor de Castro... Pera. O que é a parte, assim? Só pra gente esclarecer. É que assim, tem hora... Quando é bom, eu acredito. Quando não é, eu não acredito. Entendi. É seletivo, É quando convém. Mas eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. E eu tenho essa coisa de querer fazer o novo, assim, fazer aquilo que ninguém fez. Tanto que a Dia Studio, 10 anos atrás, era uma empresa que não existia. Consequentemente, ao longo dos anos da Dia Studio, a gente fez transmissão da parada LGBT, a gente fez a primeira live 50 horas ao vivo no YouTube. Foi a primeira live no mundo que chegou a ficar em alta ainda ao vivo. Quando em alta no YouTube era uma coisa... Era o Trend Topics no YouTube. Difícil de conseguir, né? E a gente ficou com a URL ainda ao vivo... em primeiro lugar. O Whindersson Nunes, na época, foi com a Luísa para essa casa. Tamanha a exposição que isso estava acontecendo na internet. Vários famosos dos maiores nomes do Brasil me mandando mensagem querendo participar da casa. Então, isso foi em 2017. Então, a gente foi construindo isso ao longo dos anos, fazendo muitas coisas que ninguém nunca tinha feito na internet. Quando chega em 2022, por isso que eu falei 2022, porque em 2022 foi o grande momento, assim, foi quando a minha sócia, que fundou a empresa comigo, a Andressa, chega pra mim e fala, tô grávida. E aí eu penso, putz, ferrou, né? Porque a Dia era o nosso filho, por mais que ela seja hétero, eu um homem gay, mas muito amigos, e a gente é amigo desde a época da escola. Colocou a Dia sempre como prioridade das nossas vidas, assim, a gente parava absolutamente tudo, eventos de família, tudo em função do nosso trabalho e da nossa empresa.
E daí ela me fala, pô, tô grávida, eu penso, mudou, a prioridade dela vai ser outra, e a minha também vai ser outra. E eu penso, né? E aí eu tenho um momento de... acho que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui na Dia, quero novos desafios profissionais, quero outras coisas. Chamo todos os sócios, os acionistas da empresa e falo, olha, gente, eu não quero mais. Para mim já foi, já deu, cheguei no meu momento. Eles chegam para mim e falam, tá, mas você não quer mais e você vai fazer o que da sua vida? Porque o que você for fazer com a grana que você tem... você pode fazer com a grana da empresa, né? Ao invés de fazer na pessoa física, faz na pessoa jurídica. E aí, aquilo, primeiro que é uma liberdade muito grande que eles me dão de o que você quiser fazer. O investidor te falar, toma aqui o dinheiro, faz o que você quiser. Por mais que eu seja o sócio majoritário, eu possa tomar essas decisões, mas quando vem todo mundo que está junto com você nessa história, né? E fala, o que você quer fazer? Qual é a sua o seu próximo desejo, né? O seu próximo projeto, a sua próxima vontade? E aí eu tenho uma grande reflexão assim na minha vida, que eu era uma criança que assistia muita televisão, muito. Eu comprei uma televisão de 85 polegadas para minha casa que eu não ligava. E eu ficava naquela reflexão do por que eu não ligava a televisão na minha casa. E uma delas é porque eu não me identificava com nenhum canal de televisão que existia no país naquele momento. Nenhum canal falava comigo, tinha uma linguagem para mim, falava as pautas que eu tenho curiosidade. E isso não existia. E também eu tinha uma certa ansiedade de escolher uma coisa num streaming e acabar descobrindo depois de 1 hora que eu tinha escolhido uma coisa ruim. Então, eu não queria ter que estar fazendo a curadoria do conteúdo que eu ia assistir. E, ao mesmo tempo, não tinha nenhum canal linear que eu só podia ligar ali, deixar e fazer minhas coisas em casa para poder ligar minha televisão. E aí eu falo, se não existe isso, para mim, outras pessoas estão passando pela mesma coisa que eu. E aí eu começo a pensar, a gente já faz conteúdo há 8 anos. Se eu pegar esse conteúdo, colocar numa programação, se eu chamar as pessoas que eu mais confio ao longo de toda essa trajetória, oferecer para elas um programa e construir uma grade de programação, isso vai ser um canal diferente. E aí foi um trabalho de 1 ano, da ideia até a gente lançar. E aí começa todo o processo, chamo todos os criadores que entraram naquele momento e a gente lança a Dia TV. Então foi de um incômodo mesmo de ter o aparelho de TV na minha casa e não ligar, porque não me identificava com os canais que existiam naquele momento. E isso é muito bacana você ter percebido. Eu tive um almoço esse final de semana com alguns amigos e a gente estava falando sobre o YouTube em si, né? E aí uma das pessoas falou assim, gente, mas o que vocês tanto assistem no YouTube? E aí na hora eu comecei a pensar que é tudo que eu não assisto nos outros, na realidade. Porque eu também não me vejo mais vendo TV aberta, por exemplo, por uma questão de rotina de trabalho e pelos programas que estão disponíveis hoje. Mas até no streaming em si, você só tem aquela limitação. Ou você vai ver uma série ou você vai ver um filme. Ponto. Mas e os programas? E coisa divertida? E na entrevista? Onde eu vou ver? E aí eu tenho que ficar pulando ou documentário, ou um programa da Globo que tem uma entrevista, enfim. Então, de fato, a mesa que estava comigo começou a falar exatamente isso. Falou, cara, a minha televisão é só o YouTube hoje. Porque eu consigo escolher e variar muito entre eu quero ver um programa de entrevista, mas às vezes eu quero ver um clipe, mas às vezes eu quero voltar e assistir um documentário. Tá tudo ali. Eu não preciso ficar abrindo um monte de streamings diferentes, né? E aí me conta uma coisa. Dia TV, né? Obviamente o nome veio da Dia Studio, né? Uma marca monolítica ali que segue dali. E eu tinha até colocado nas perguntas que ela passou por um rebranding recentemente. Não um rebranding, passou por um refresh visual. Vamos usar os termos corretos, porque o rebranding não mudou a essência em si. Passou por um refresh. Como que é essa gestão da marca Dia TV? Hoje é tudo você que faz, você tem alguém de branding lá dentro, você tem uma agência. Como é que é esse processo? Então, a gente faz tudo interno. A gente chamou uma empresa, o Estúdio Caixa, que nos ajudou agora nesse refresh visual. Que não mudou nada. Que não muda nada, segundo a blogueirinha. Segundo a blogueirinha. Mas, assim, acho que 10 anos depois, precisa essa atualização da marca, né? Era claro para mim.
Eu sempre tive coisas muito claras, assim, na história. Tem uma coisa também que foi muito legal. Antes de lançar, eu conto essa história, sempre contei até no documentário. Que quando a gente foi lançar, eu descobri que no mesmo dia que a gente ia lançar a nossa programação, a Globo ia lançar a programação da Globo, 10 anos atrás. E aí eu chego e falo, gente, não vamos bater de frente. Não... Era uma sala desse tamanho aqui, tá? Sim. Então, eu falo, tipo, gente, não vamos bater de frente, não vamos chegar com os 2 pés nos caras, vamos com calma. Eu era uma empresa, eu e a Andressa. Sim, eram 2 pessoas. E eu já com essa mentalidade. 10 anos depois, tá o Paulo Marinho conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a Dia, para poder entender como é que a gente produz para a internet, com a qualidade que a gente faz, da maneira como a gente faz. Então, é muito legal ver essa trajetória. Mas lá atrás, eu já imaginava que a gente só ia mudar a marca 10 anos depois. Porque precisava de uma construção, precisava deixar isso claro para a audiência, precisava de uma identificação imediata quando as pessoas vissem o conteúdo. Eu não podia estar toda hora trocando. Era uma empresa muito pequena, então difícil de chegar. Quando a gente muda, primeiro a gente lança a Dia TV com a mesma marca, a gente só adiciona a TV logo depois do Dia, porque eu já imaginava que a gente tinha um trabalho de primeiro colocar a ideia de uma televisão na cabeça das pessoas, né? Que é aquela empresa que todo mundo conhecia daquele jeito, que 9 anos atrás eu já sabia que a marca não estava tão atual e precisava desse refresh. Mas eu falo, não, nesse momento eu preciso que as pessoas entendam que virou uma televisão. Então, eu não mexo em marca, não mexo em nada e tento deixar claro só a ideia da TV. Um ano depois, quando isso está claro, a gente agora atualiza a marca e é basicamente uma atualização. Foi o que aconteceu, assim. Um cuidado ali, um ajuste, né? Foi isso. E aí, dentro do seu time, hoje você que faz essa gestão junto com a... Daí eu tenho todo o time de design da Dia, né? Que faz isso. Na parte mais prática mesmo, né? Execução, assim, na execução, mas eles trazem muitas referências e muitas coisas que a gente conversa. Mas essa criação, tudo isso, cara, tá muito dentro da minha cabeça, assim, tá muito dentro de mim e eu vou, tipo, trazendo as referências e levando para todo mundo, falando, acho que a gente tem que fazer isso. As bolas, né? Que é o Sol, a Terra e a Lua, que tem a ver com o dia. São coisas que eu falei, eu mantenho, eu falo, não, vamos continuar levando isso aqui, é bom, a coisa de ser um círculo é interessante, é fácil de aplicar, é fácil de reconhecer. Então, eu que faço muito esse papel e esse trabalho. Eu vi que as vinhetas também passaram por uma reestilização, né? Qual que é a ideia por trás? Porque eu já vi várias diferentes ali. Então, a gente tem várias coisas e cada vinheta diz, assim, tem um propósito, assim, né? Então, quando a gente está construindo agora, tem umas vinhetas brancas que passam momentos da nossa programação e ela encerra e lapa, assim, esses momentos. Porque as pessoas estão assistindo a programação com vários programas, e daí tem a Foquinha com o público dela, o Diva Depressão com o público dele, a Lorelai, e assim todo mundo, a blogueirinha. Só que não necessariamente aquela pessoa que está assistindo aquele programa conhece toda a outra programação. Então, a gente coloca a nossa marca e momentos que aconteceram dentro da história da Dia. Então, por isso que a gente tem essas vinhetas. Legal. As vinhetas de produção em série é para que as pessoas entendam que aquilo é um looping, aquilo não para, aquela programação ela não vai acabar, ela continua. Acaba um vídeo, vem uma coisa e vem outra. Então, todas as vinhetinhas e os porquês ali tem uma mensagem que a gente está tentando passar para nossa audiência. Eu vi que também os logos eles vão sendo construídos de maneiras diferentes, né? Tem aquele mais bubbly, eu já vi algumas vídeos com cidade ao fundo também. É muito mais para você realmente compor que é uma TV, né? No final das contas. Isso. E tem um pouco de uma questão estética, assim, também, né? Do que a gente quer passar
para que as pessoas identifiquem. Daí quando tem essa... Já teve... isso foi do ano passado, que era a marca da Dia na rua. Então, era alguém segurando a logo da Dia em várias cidades, de vários lugares do Brasil, porque a gente queria mostrar que a Dia TV estava na rua produzindo. E daí a gente estava com um programa de viagem, com várias coisas acontecendo nas ruas. Isso não foi mais uma realidade para esse ano. Esse ano a gente saiu um pouco da rua e foi mais para os estúdios mesmo, porque a gente entendeu a questão do ao vivo, né? Que o ao vivo tem muito mais audiência do que conteúdo gravado. Então, por isso que a gente também deu essa mudada dentro da grade. Boa, boa. Olha, bastidores aí, cidadãos. Se vocês queriam saber o porquê que tem cada coisa, tem um porquê. E me conta uma coisa, Rafa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção como estratégia de marca, né, como eu trabalho com isso, é que a Dia TV, eu vou usar a palavra dependente, mas você vai entender o contexto, né? A gente tem os programas que são chaves, né? São os programas tipo De Frente com Blogueirinha, Corrida das Blogueiras, que está gravando agora. O mais recente, Casa de Maria, também, que acabou de começar. Como é que você está visualizando, já que você é uma pessoa que tem muitas certezas, né? A marca Dia TV independente dos criadores. Porque quando a gente fala de Globo, né, fazendo uma comparação aqui direta, saiu um programa, acabou É de Casa. Beleza, a marca Globo continua sendo Globo, ela tem um padrão de qualidade Globo, ela tem tudo aquilo que foi reconhecido, o jornalismo e tal. Né, quando a gente fala da Dia, sei lá, a blogueirinha saiu da Dia, da programação, enfraqueceu a marca. Como é que você está vendo a marca também criar o seu lugar ali, aquele selo Dia TV na história? Isso, pra gente, foi uma percepção lá atrás com Depois das 11. Quando Depois das 11 eu percebi, né, que já ia acabar e que aquilo não ia continuar, eu entendi que a marca da Dia precisava estar consolidada, independente dos criadores, independente do canal. E aí foi um trabalho mesmo de uma construção. E hoje a gente é muito reconhecido e a gente faz muitos trabalhos que a galera nem imagina, como esse da Natália Arcuri, para as marcas. Então, Netflix, Disney, várias marcas vão chamando a gente para a gente ir fazendo produções e fazendo coisas com eles. Algumas vezes usando criadores, outras vezes não usando criador nenhum, não usando nada de influência. Mas como produtora mesmo, focada em produção para a internet. E isso, pra gente hoje, é o lugar que a gente quer estar. Então, eu não quero ser só a produtora que faz com os influenciadores. Hoje, a Dia chegou num momento que a galera sabe que a Dia fazendo aquilo, a Dia tem um know-how para poder fazer aquilo, a Dia sabe, a Dia consegue produzir, a Dia tem uma inteligência para poder produzir aquilo, mesmo que seja com um criador de fora, às vezes, que é colocado dentro de uma produção. Porque já é o criador que trabalha com o cliente, porque já é alguém que já trabalha com aquela marca. Então, foi essa a construção que a gente quis e essa é a construção que a gente segue. Mas um ponto bem importante nesse momento com todos os criadores diferente da Globo, diferente de todas as outras emissoras, os criadores, eles são sócios dos programas. E a gente tem uma exclusividade com eles, porque também entramos na sociedade para que esse programa acontecesse. Então, hoje, a gente tem um programa e uma sociedade com o Diva Depressão sobre o Corrida das Blogueiras. Então, pelos próximos anos, a gente vai seguir fazendo aquilo se for uma decisão de ambas as partes. E se a gente não quiser mais produzir, os meninos, a gente deixa a liberdade para que eles possam produzir em outro lugar. Mas existe uma escolha do nosso lado como sócios dessa empresa também. Assim como a blogueirinha, Excelente. assim como todos os outros. Então, o fato de eles serem sócios também faz com que eles entendam, cara, isso está dando retorno. Ou isso está dando prejuízo. E se isso está dando prejuízo para todo mundo. Sim. Então, não é só um prejuízo para a televisão. Quando a televisão, né, a Globo, como a gente colocou como exemplo, quer descontinuar um programa, muitas vezes aquele programa, o Amor e Sexo da Fernanda Lima, a Fernanda Lima continuaria com aquilo, mas foi uma decisão da Globo. Agora, se a Fernanda Lima fosse sócia do Amor e Sexo, talvez ele nunca tivesse acabado. Porque ela continuaria investindo, aquilo era importante para ela e tal. Então, muda a dinâmica, né? Que é uma dinâmica diferente que tem dentro da Dia.
Não, eu acho que isso é um ponto que é muito importante de deixar claro mesmo para as pessoas, né? Porque tem duas coisas que para mim são novidades. Eu acho que isso é uma coisa que não se comunica tanto, né? Que a Dia em si, como empresa, ela não é só aquilo que a gente vê com o consumidor final, como empresa, né? A gente tá falando de Dia TV, que é o asset que a gente assiste ali, então tá todo dia ali na nossa frente, mas a empresa Dia não. A empresa Dia tem um outro lado B2B. A de estúdio, né? De estúdio B2B, que tá trabalhando com outras marcas, outras produções, outras coisas que financeiramente a empresa tá indo tá indo super bem. E os criadores, né, por exemplo, a Blogueirinha, Diva Depressão, são agenciados exclusivamente pela Dia Studio. Então, eles fazem parte da Dia Studio há anos, né? Blogueirinha, Diva, acho que estão 8 anos. E aí, agora, a gente tem uma outra empresa dentro da Dia Studio, que é a Dia TV, que é uma televisão, um canal linear, e produz, e tem todo esse envolvimento. Então, existe essa separação bem clara dentro da Dia. Isso é muito legal. Até porque essa forma, eu acho que por cidadãos que estão ouvindo, essa forma de gestão também entre os criadores serem sócios mudam a dinâmica. Porque, diferente de um programa descontinuado em uma televisão tradicional, que aquela pessoa foi contratada para fazer o programa, acabou o programa, acabou o contrato, ela vai para casa. Outra coisa, o programa é meu e esta TV está me dando um espaço porque ela também tem interesse que eu cresça, porque ela também lucra, mas eu também lucro como alguém que sou o dono do programa, né? Mas eu acho que se o programa é um grande sucesso comercial e todo mundo ganha muito dinheiro, esse criador também ganha muito dinheiro. Entendeu? Então, isso que é muito interessante e muito diferente do que tradicionalmente a gente vê na televisão. Com toda certeza, no final, né? O Big Brother em si ganha todo o dinheiro pra Globo e os personagens em si ganham quase nada, né, no final das contas. Eles podem ganhar depois, quando eles saem. Eu acompanhei um pouco disso, na época que eu estava com a Natália, a gente conversou com um influenciador que chamava Ravi Carneiro, que ele é dono da Fluency Academy, que é uma empresa de ensino de idiomas. E ele segue um pouco esse mesmo modelo. O Ravi era um professor de inglês, dava aula no YouTube, fez o curso dele e tudo mais. Depois, quando virou a Fluency Idiomas, ele começou a trazer a galera que ensina japonês, alemão, tarará, e os professores se tornam sócios e protagonistas também da marca. Então, acaba que não é mais só sobre ele, é sobre todo mundo. E como os professores são sócios, então, assim, dificilmente eles sairão. Porque ele coloca toda a força e exposição que a empresa tem para projetar os professores e os professores recebem o lucro ali da história de, cara, tem alguém construindo a minha imagem também. Né? Então, eu era um professor que tinha 1.000 seguidores, hoje eu tenho 100 mil, porque essa empresa colocou mídia para que eu fosse conhecido, então eu também não quero sair. Né? No final das contas, é uma equação muito boa. O que você acredita que é o futuro da Dia TV? O que você tem de desafios, eu acho, que para os próximos anos aqui? Você estava falando antes da gente começar a gravar de um super lançamento. Né? E, de novo, ele é um lançamento original. Ele nasce junto com a Dia TV de estúdio, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Acho que hoje a gente fala com mais de 1 milhão de espectadores únicos por dia na transmissão linear da Dia TV. E no mês a gente deve também, nessa transmissão linear, estar falando com uns 10 milhões de espectadores únicos. Para mim, isso já é, assim, surpreendente. Já é o futuro. Já é o futuro. Tem uma situação que eu também gosto de contar, porque foi aonde a minha ficha caiu. Porque 1 ano depois da Dia ter acontecido, a minha ficha ainda não tinha caído sobre o que estava acontecendo. E sobre o volume, né? Exatamente. Sobre o volume, eu acho. Acho que... O que era esse número? Por mais que eu caminhe no minhocão com o meu cachorro e todo mundo fale, tipo, Dia TV, e manda coração, e manda beijo, e fala que ama e tal, ainda era muito... Assim, uma coisa que eu não tinha dimensão. Eu tive dimensão no dia que a Dani Calabresa foi no De Frente com Blogueirinha. A gente trabalhou na MTV. A Blogueirinha faz uma piada. Sim, o que o Rafa fazia na MTV e a Dani Calabresa fala, ele varria. E essa é uma piada. Né? E aí, beleza, acaba o programa, eu volto para minha casa com o meu carrinho. Ao vivo foi o programa, então isso já era 11 e tantos da noite. Chego no meu apartamento, paro na portaria e vou pegar as coisas que estão na minha portaria, né, de encomendas, que estão lá. Quando eu tô pegando, o porteiro tá me entregando e ele fala, quer dizer então que você varria a MTV, né? Eita, porra. Cara, eu peguei as coisas, entrei no elevador e comecei a chorar. Porque eu falei, aconteceu aquilo que eu... Talvez um dos lugares
que eu mais via a televisão, assim, sabe? Que era a portaria dos prédios, a galera que fica de madrugada ali e tá vendo a nossa transmissão ao vivo, o que acabou de acontecer. Isso aconteceu tem meia hora. E ele já tá aqui comentando comigo. Primeiro que eu nem sabia que ele tinha noção do que eu fazia. E segundo, que ele acompanhou, ele sabe exatamente, e me contar e saber que a gente está ali. Aquela imagem do porteiro com a televisãozinha, com a anteninha e tal. Ver que é um celular hoje em dia e que isso é isso. A gente entrou na vida das pessoas. Nesse momento, a minha ficha caiu e eu pensei, putz, eu consegui virar o barco para o lugar certo, assim, para o caminho certo. Existe todo dia um brasileiro comprando uma Smart TV e conectando ela à internet. Isso é um movimento global. E aqui no Brasil isso está acontecendo e a gente é uma opção de canal linear para essas pessoas. Então isso é o futuro e é o que eu vejo. Deixa eu fazer um parêntese para quem está ouvindo. A gente tem uma audiência muito grande no Spotify em si, menos do que o YouTube. Mas se vocês vissem o brilhinho nos olhos do Rafa falando sobre isso, muito, muito bonito, assim, quando você entende essa virada. Né? E é só eu que tô vendo aqui, né? Então vocês estão ouvindo, mas assim, tem um brilhinho nos olhos aqui, uma emoção. Porque realmente, eu acho que é o trunfo onde a gente constrói marca, é quando a gente faz parte da vida das pessoas. Isso constrói uma relevância na vida das pessoas. Construir marca é fácil, ser relevante na vida das pessoas é outra história. Fecha parênteses e seguimos. Eu acho que eu percebi a relevância, né? Eu percebi a relevância na vida, no dia a dia, na vida das pessoas. E quando isso acontece, eu olho também para toda a representatividade que a gente tem na Dia. Que a gente tem muitos LGBTs, pessoas pretas, né? Tem muita diversidade dentro da Dia, não só à frente das câmeras, como atrás das câmeras também. E isso nunca foi uma coisa que a gente pensou, uma estratégia, nada absolutamente disso. Acho que, obviamente, tem a ver também com o fato de eu ser um homem gay. E a gente ter várias dessas pessoas também no nosso quadro societário, enfim, tipo, né, dentro da composição da empresa. Mas quando eu olho para isso, eu falo, putz, que massa que a gente está conseguindo chegar nas pessoas desse jeito. Porém, existe uma percepção das pessoas, muitas vezes, de só tem LGBTs, é só desse jeito, é só isso. E aí, quando a Maria me chamou e falou, Rafa, eu fiz isso no ano passado, foi legal, mas eu queria que a estrutura fosse feito, de vocês. eu queria que fosse feito com uma qualidade maior. E ela falou na época, assim, e eu não vejo nenhuma empresa no Brasil hoje que consiga fazer isso como eu imagino que vocês vão fazer. Aquilo me trouxe uma alegria imensa e eu falei, Mari, bora, vamos fazer isso junto. E a gente tá aí, vamos bater 1 milhão de views no primeiro episódio em menos de uma semana. É realmente o maior lançamento que a gente tem no ano, porque é muito grande. As pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre a vida da Mari. E está sendo muito bem feito. Eu faço a direção geral, junto com o Felipe Alfieri, mas o Felipe está dirigindo no dia a dia, no set, né? Porque é um reality mesmo, assim, da vida dela. Eu acho surpreendente, assim, porque é a gente colocar um conteúdo que não necessariamente é rotulado como aquilo que as pessoas imaginariam da Dia, e sendo tão bem aceito pela audiência, tão bem visto, né, por todo o público. Então, é surpreendente. Assim. E esse é um desafio da marca, né? De novo, quando a gente fala da não dependência dos criadores, ele tem um pouco desse lugar que é uma televisão. Então, não quer dizer que só porque a gente tem 5 ou 6 criadores ou 10 que são LGBTs, que a marca Dia TV Exatamente. tem uma bandeira, tem uma... Óbvio, você é o fundador, você tem um quadro societário que também compõe, e isso é um território que você explora. De alguma maneira, isso ressoa na marca. A gente tem, acho que é legal a gente falar assim, a gente tem um posicionamento muito claro. Esse posicionamento, ele não precisa estar sendo falado o tempo inteiro.
Porque tá claro... Sim, o próprio produto, né? Quando a gente tem uma drag apresentando um programa toda quarta-feira à noite, tá colocado, entendeu? Sim, a gente precisa fazer uma campanha para falar isso. Exatamente. Não é uma... eu não preciso chegar em junho e mudar a nossa logo para uma logo LGBT, entendeu? Sim, a gente faz isso o ano inteiro. Então tá tudo bem, assim, pra gente. Não é uma questão. A questão é que eu sei que a gente... eu quero, e o desejo, como você falou, do futuro, eu quero falar daqui a algum tempo, quero estar falando com 10 milhões de pessoas por dia. E para isso, eu preciso também falar com outros públicos, com outros nichos. Então, é esse o entendimento hoje. E eu acho que tem uma coisa que a gente já discutiu aqui com alguns convidados, é que no Brasil tem por uma questão nossa mesmo, de cultura, em que apoiar uma causa significa desapoiar a outra, né? Ou privilegiar uma significa desprivilegiar a outra. A gente conversou isso em alguns episódios atrás. Quando a marca ela tem um território de apoio à causa LGBT, ela só está apoiando uma causa. Ela não quer dizer que ela é contra todas as outras coisas. Mas há um entendimento no Brasil, pela polarização política também, de que é uma coisa ou outra. Né? Então, ou você é uma TV 100% LGBT e não tem espaço para héteros e não sei o que lá, ou você vai dar espaço e vai ser o pink money que você está querendo ganhar dinheiro em cima. Então, assim, não é desse jeito que as coisas funcionam na vida real. Vamos pensar como uma marca. É uma marca de televisão que quer atingir as massas. E para isso ela tem que contemplar todos os públicos. É isso. Então, assim, não tem porquê. Quando a gente olha para uma estratégia de marca corporativa, é a mesma coisa. Quando você está falando de uma marca que tem a causa da luta antirracista, óbvio, isso move a sociedade para frente, mas ela também está querendo falar com 54% da população brasileira para comprar os produtos. Né? Então, o tempo inteiro, a gente acaba olhando como expansão de negócio, a marca... isso não quer dizer que ela é desposicionada. Ela fala com todo mundo, quer agradar todo mundo. Não, ela tem uma posição muito clara. A Dia tem uma posição muito clara. Mas ela não chega a ter uma exclusão de público por conta desse posicionamento. Né? É isso. E a gente quer conseguir ter produtos, né, séries, programas que tenham o interesse de todos os públicos. Então, por isso que a gente coloca um reality agora diferente, que é um reality feito fora dos estúdios, coisa que a gente não tinha vivido até então, com a Mari Maria, porque a gente também quer atender esse público que curte um reality fora, que a gente acompanha, né, os streamings, tudo, e existem vários realities que são isso, é a vida das pessoas no mundo. Sim. Então, a gente também quer oferecer esse produto. É o Keeping Up with the Kardashians. Exatamente. Brazilian version. Eu não posso falar, mas as outras pessoas podem. É a minha visão, gente, aqui, ó. Sem viés. Ô, Rafa, bom demais, cara. Pra gente fechar aqui, não estava prevista essa pergunta, mas zero problemas também. Porque eu acho que quando você chegou aqui no estúdio, né, que eu falei, e aí, como é que você tá? E aí você fez uma cara de, meu Deus, eu queria dormir. Eu tenho que perguntar, quais são as maiores dificuldades de fazer a gestão de uma marca 100% digital? De uma TV, principalmente. Ai, cara, olha... Você viu a ressuspirada? Quem tá ouvindo aqui no Spotify, cara, você ouviu aqui, ó, foi um respiro assim, ó. É que assim... Existe gestão de marca com o Twitter funcionando e sem o Twitter funcionando. Sim. Ai, que saudades quando ele não volta, né? Quando ele não existia. Existe uma diferença bem grande de uma gestão de marca. Eu tô falando sério, assim, tipo, com o Twitter no ar e com o Twitter fora do ar. E até o próprio consumo de conteúdo, eu acho que é muito diferente com o Twitter no ar e sem o Twitter no ar, e o que viraliza e o que não viraliza. Então, a gente teve a estreia, durante esse momento que o Twitter ficou fora do ar, a gente teve a estreia de Blogueirinha a Feia, que é a novela da Blogueirinha, que é outro inclusive. Sucesso enorme, assim. Eu e o Bruno, a gente fica muito feliz com esse sucesso. Eu posso falar que, assim, pra mim, é o grande trabalho da quinta série, que a gente sempre quis fazer, porque, assim, eu olho e falo assim, gente, o roteiro... é sem pretensão alguma. A forma como é filmado. E é uma delícia de ver. E eu ficava naquela sensação. Eu falei, gente, pra mim são 4 amigos da universidade. É isso. Se juntaram e resolveram filmar. Não tava nem na universidade, não. Não, eu tava na quinta série mesmo. Acho que eles estavam na quinta série ainda, esses amigos. Eu e o Bruno, a gente fala muito sobre isso e sobre a nossa alegria do sucesso da novela e da aceitação do público. Porque é isso, quando a gente estava lá produzindo, assim, nos dias de gravação, eu olhava para aquilo e eu falava para ele assim, cara,
é muito doido ver que tem uma empresa com 200 funcionários, tem essa estrutura. São 2.000 metros quadrados de estrutura. E a gente está aqui com catering, com isso, com aquilo, gravando uma novelinha que era uma brincadeira de criança em casa com o celular fazendo, assim, sabe? Mas que a gente está fazendo isso de uma forma séria. Tem toda uma estrutura de pós-produção. Sim. Tem uma equipe. Tem ator da Globo. Então tem logística para. Tem mil coisas. Eu ia fazer essa piada. Você sabe que o Branding Tudo Podcast paga a logística dos convidados, né? Vocês não pagam, eu só queria dizer isso. Tem toda essa história por trás. Mas o de frente, o Blogueirinha Feia, estreou quando o Twitter não estava no ar. E ele viralizou no TikTok. Então, é muito legal ver como que a coisa acontece numa rede social, em outra rede social, e agora que volta e a novela ainda está no ar, então ainda a gente voltou o Twitter no meio da novela. E a gente vê viralizar outras coisas no Twitter, diferentes do TikTok. Mas voltando... Eu ia perguntar, tá fugindo da pergunta. Não, mas voltando a falar, Sim. O nosso desafio, eu acho que o mais difícil é porque a gente, numa televisão, e como a televisão era, né, há muitos anos atrás, a televisão tinha o controle da narrativa. Com a internet não existe controle de narrativa. Porque cada pessoa vai subir um stories de um lugar e esse stories pode sim ou não repercutir muito nas redes. E isso pode levar uma discussão, uma crise, um conflito, qualquer coisa, para lugares completamente impensáveis, assim. Então, esse é o maior desafio. O maior desafio é que não existe nenhum tipo de controle de narrativa. E é isso, você tem que saber lidar e quase estar acompanhando o que está acontecendo. O que acontece hoje é que, pela relevância da Dia, a gente consegue conversar com todas as frentes nessas gestões de crise, a gente tem diálogo aberto em todos esses lugares. E isso facilita muito para a gente conseguir resolver determinadas coisas, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Porque vocês ainda têm um ponto que é o criador está também envolvido dentro da marca, né? Então, você tem a marca em si blindada, né? Dia TV, Dia Estúdio é uma empresa, tá tudo bem, tá ali produzindo, etc. Mas ela também é responsável pelo programa, é responsável pelo casting que está ali. E tem ainda a audiência do criador, que também cobra o criador de mais um monte de outras coisas. De posicionamentos e de E algumas vezes respingam, né? Vai acabar indo para Dia de alguma maneira. Claro. Como a gente vê hoje. Eu estava falando com a Gil, né, sobre o iFood. A gente está num momento de polarização e população mesmo, cobrando das marcas. A gente tinha muita cobrança em cima dos artistas, das celebridades, mas hoje a gente tem a cobrança das marcas. Então a gente estava falando sobre Big Brother. Se você tem um participante no Big Brother que foi homofóbico, sei lá, em algum momento, racista, as pessoas falam assim, iFood, você vai continuar patrocinando o programa? Que não tem nada a ver, em teoria, como anunciante ali dentro, mas ele tem agora a ver. Né? Em algum momento ele não pode ter a marca dele atrelada a um programa que está atrelado a uma pessoa. Né? Então, a gente acho que passa por um momento em que as pessoas estão cobrando tanto o posicionamento das pessoas, como também das marcas. Né? E eu acho que as marcas, nesses momentos, elas têm que se posicionar. Sim. Entendeu? Elas têm que ir lá e falar, a gente não concorda com isso. Sim. A gente está patrocinando o programa e a gente não é a favor desse tipo de posicionamento. Que é o que a gente faz, entendeu? Então, assim, eu falo isso para todos os criadores. Se eles estiverem certos, se eles estiverem errados, a gente vai sentar e a gente vai conversar com a mesma clareza, entendeu? A gente vai chegar e vai falar, cara, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Agora a gente vai ter que falar. Então, assim, existe essa clareza entre a gente na nossa relação com os criadores. É claro, é a primeira TV feita por criadores de conteúdo. Muitas coisas estão sendo entendidas. Não existe um manualzinho, um livro de como era feito na TV. Porque criar um canal de TV 10 anos atrás era olhar para todos os outros canais que existiam e seguir o que eles fizeram. Criar um canal de televisão hoje, na internet, não existe. A gente não olha para trás. Sim. E é muito legal saber que as pessoas... O olhar para trás delas para poder construir uma história
é olhar para trás, olhando pra gente. Isso é, assim, aí é o ponto do ineditismo, né? Você criar, tem os seus riscos, tem essas novidades, que todo dia é uma novidade, e é por isso que o suspiro, gente, acontece. Porque todo dia é uma novidade, não existe nenhuma referência. Né? Hoje, quando você tem uma gestão de crise para acontecer no veículo tradicional com uma marca corporativa, você tem uma assessoria que vai falar, faz isso, faz aquilo, deixa eu ligar pro jornalista tal. E aí, como faz com a Dia no final? Né? Uma treta envolvendo uma outra pessoa que está respingando um programa que não tem nada a ver com a treta, mas foi de 5 anos atrás, enfim. Quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Exatamente. Sem precisar falar sobre isso. Estamos vivendo. Estamos vivendo. E eu acho que esse ponto do ineditismo também blinda, de alguma maneira, para os próximos. Vai acontecer de vocês fazerem uma gestão que talvez não seja tão efetiva para um próximo já acontecer. Mas a Dia, nesse caso, a marca Dia não se posiciona, e sim o criador, certo? A gente se posicionou. Legal. A gente ontem... Eu não tinha visto ainda. A gente ontem se posicionou durante um programa, a gente tem um programa da tarde, então ontem a gente fez um posicionamento, porque foi isso, surgiu um posicionamento também do outro lado, falando determinadas coisas, a gente trouxe tudo que a gente tinha do nosso lado ontem no programa da tarde. Boa, então no final das contas a marca também acaba sendo a responsável. A gente também tem que falar. A gente sentiu a necessidade em função disso, assim, né? Tipo, às vezes a gente precisa se posicionar mesmo para deixar claro para a audiência, principalmente porque a gente também tem um programa da tarde que a gente fala sobre a vida de todo mundo. Quando chega num programa da tarde que fala sobre todo mundo, a treta do momento envolve a nossa emissora e, naturalmente, uma estrela da casa, a gente precisa falar. Sim. E daí a gente falou. De novo, é a escolinha tradicional, né? Quando a gente olha para o PR tradicional, em teoria, a marca corporativa não deveria falar nada, porque ela é só uma empresa, né, que está produzindo e os programas são dos criadores, enfim. Mas eu acho que, de novo, como a gente está construindo para frente. Né? Como não há uma referência anterior, vamos para frente. E eu acho que esse é um dos pontos que, no Brasil, tem sido cada vez mais questionado em relação às assessorias também, na gestão de crise. A gente passou recentemente A gente não, né? A marca passou recentemente uma crise, uma marca de educação, por exemplo, que tinham 3 sócios, que um dos sócios também falou, né? E foi uma das primeiras vezes na história que eu já vi um posicionamento tão estranho, que é a marca dizer que não compactua com a opinião do fundador. Né? Então, assim, é uma coisa meio... Que realidade estamos falando aqui, né? Porque tentou fazer a escola tradicional não, só se afasta da imagem daquela pessoa, só que ela é a fundadora da empresa, né? Então, quando a gente olha para frente, é o oposto, né? Uma marca conectada, que está falando com as pessoas, que faz parte da vida delas. E sim, ela é contrária ao fundador, mas ela, como empresa, não pode dizer que ela não é a favor do fundador. Não, o fundador tá ali, né? Então, os pede desculpas estavam melhor. E ele tá na operação, né? Exato. E não saiu, tá? O pior é isso, cidadãos. Depois vai ter um episódio sobre isso. Não saiu, cara. Mas enfim. Rafa, muito obrigado. Imagina, o papo obrigado foi demais aqui. Eu acho que temos algumas lições muito boas para quem está construindo marca. E principalmente, que para mim ressoou muito da sua história, é que a marca está num processo de construção. Ela não nasceu necessariamente formatada, que ela vai ser exatamente desse jeito. Ela vai ter, sim, suas diretrizes principais, mas conforme o negócio evolui, como é um modelo novo também evolui, novas decisões vão sendo tomadas e acrescentadas para a estratégia de marca. Então, meus parabéns pela gestão, inclusive. Obrigado. Eu tô muito feliz, assim. Acho que é um momento de realização daquela criança que ficava no quarto imaginando, imagina se entrasse ao vivo daqui, tivesse uma televisão e daí, de repente, isso acontece. Tem uma televisão. Eu estou dentro da televisão, né? E eu acho que o mais animador porque é isso, né? O novo sempre vem. Então, tipo, alguma coisa nova sempre vai vir. E seja num formato de televisão, seja num programa, seja, enfim, os criadores, as plataformas. Acho que tá aberto para isso e a gente sempre teve. Eu acho que fez a gente conseguir chegar nesse momento, nesse lugar. E desse reconhecimento do público também, que eu acho que é a coisa mais legal. Quando a gente fala assim, gente, Twitter tá nos adorando. Eu falo, isso é possível? Então, isso é muito legal. Medo. Twitter, né? Não, eu acho que o desafio de construção de marca é isso. Acho que todo mundo se realiza no momento em que você vê um projeto que estava no papel. Esse projeto, ele de fato ganha vida, ganha audiência, né, ou ganha consumidores. Mas, principalmente, acho que o ponto da relevância cultural mesmo. Eu acho que quando você começa a fazer parte da vida das pessoas, né, e você começa a ouvir as histórias que vieram dali, você fala, cara, essa marca ela não é simplesmente uma marca que a pessoa consome, desliga e vai embora.
Ela realmente faz parte do Sim. dia a dia das pessoas. Eu fui lançar o livro um mês atrás e uma das pessoas que foi pegar autógrafo, ela começou a chorar na hora que ela me encontrou assim, e ela falou que eu tinha ajudado ela a sair de um burnout através de um episódio do podcast que eu contava a minha trajetória, por exemplo, quando eu saí do CLT para empreender. Tipo, eu jamais imaginei que uma pessoa que estava em burnout teria uma vida mudada por um episódio de podcast de branding, inclusive. Não é que eu tenho um podcast de coach, de lifestyle, nada. É um podcast que a gente fala sobre trabalho, eu contei um pouco da minha história. Então, quando você começa a ver essas histórias fazendo parte do dia a dia das pessoas, eu também tenho essa mesma sensação. Quando eu vejo os cidadãos marcando, por exemplo, a pessoa está dirigindo ou ouvindo um podcast, ela tira uma foto do painel do carro e marca. E eu falo, cara, tem alguém no Brasil viajando numa estrada Curitiba-São Paulo, escutando por 45 minutos um episódio com um convidado falando. Cara, eu tô fazendo parte do dia da pessoa. Não é simplesmente ela fez um curso e foi embora. Né? Então, acho que, com certeza, quando você pegou aquele elevador e você viu o porteiro saber mais da sua vida do que você imaginava que ele sabia, porque você não aparece no vídeo. Não, é só uma piada. É só uma piada que rola. Então significa que ele sabe quem é, ele já procurou em algum momento, ele já viu uma foto, ele viu a entrevista, enfim, ele está envolvido com aquilo. Então, meus parabéns pela construção de um projeto inédito. Tô muito contente, assim, acho que a gente tá construindo uma história que me deixa muito realizado e muito feliz. E principalmente saber que as pessoas existia esse espaço, a gente ocupou um espaço que existia. A Duda Delo Russo esses dias me falou assim, amigo, é muito importante porque quando a MTV, né, deixa de existir como MTV no país, ver que vocês surgem num novo modelo, numa nova maneira, ajudando o jovem a criar, a ter senso crítico, a todas essas coisas, é muito animador, assim, ver que existe uma possibilidade. Então, é isso que me deixa muito animado. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela generosidade. Obrigado a vocês. Vou deixar com você, DDB o guia. Então, já te entrego, ó, vai ter a dedicatória aqui com você. Fica com esse aí que daqui a pouco eu já te dou também. E se você gostou desse episódio, cidadãos, não esqueçam 5 estrelinhas no player favorito e mande para pelo menos 3 pessoas que querem conhecer como que é construir uma marca 100% digital. Você já sabe, não mandou para as pessoas, você vai ter seu passaporte de cidadão da Galileia bloqueado, seu visto negado, e eu vou te perseguir na internet inteira pra você nunca mais assistir um conteúdo meu. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Nossa! Às vezes um pouquinho tóxico, às vezes um pouquinho. É uma relação construída de confiança, onde a gente tem aqui uma comunidade aqui. Eu amei, vou começar a falar isso pro pessoal da Dia. Valeu, Rafa. Valeu, obrigado. Gente. Tchau, gente. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.